Fala pessoal, tudo bem com vocês? Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque eu já estou acompanhando a parte gráfica dessa empresa há um bom tempo e eu acho que chegou aquele momento. Então vamos assistir esse vídeo aqui que está bem legal, bem interessante, bem completo, passando nos seus relatórios do quarto tri 2021, análise fundamentalista, análise gráfica. Se você perder esse vídeo aqui, tá dando é bobeira. Então vamos lá, bola da vez hoje é a Sanepar SAP R4 que nós vamos estudar aqui hoje, ok? E ó, ao longo do vídeo vão vir várias informações muito importantes para você estudar, para você absorver para na hora de investir ou não nessa empresa, e vem acompanhando aqui comigo que todo o vídeo está muito legal e muito importante, tá? É um dos vídeos mais importantes que eu já fiz até hoje, porque eu sei que talvez essa empresa agora vai dar um tiro de valorização violento. Eu vou te mostrar isso mais para o final. Qual que é o valor atual hoje da SAP R4? R$ 4,10. Dividend yield dela de 5,42%. É uma boa pagadora de dividendo e está com uma valorização de 6,22% nos últimos 12 meses. E o PL dela? O PL é o preço sobre lucro, e aqui está em 5,26, um PL bem tranquilo e bem abaixo da sua média histórica, que é de 7,13. Então a empresa está sim, de uma certa forma, barata, e eu vou te mostrar aqui embaixo no preço sobre valor patrimonial dela, que está 0,79, significa que a empresa está sendo negociada 21% abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do patrimônio todo que ela tem. E a sua média histórica 0,98. Agora entrando no payout dela, na parte, dando uma detalhada na parte da distribuição dos dividendos, o payout seria a porcentagem do lucro que a empresa entrega através de proventos, ou seja, de dividendos ou juros sobre capital próprio, e o seu atual está em 27,67% e a sua média histórica 40,51%. E aqui embaixo, dividend yield histórico dela. Então a gente percebe que ela mantém um patamar próximo aos 5% desde 2011, basicamente. Então tem uma certa previsibilidade de 5% mais ou menos ao ano de dividendos, vamos dizer assim, a grosso modo. Entrando agora no resultado do quarto tri de 2021, a empresa reportou aumento de receita líquida em relação ao quarto tri de 2020 de 11,8% e também reportou um aumento de lucro líquido de 14% em relação ao quarto tri de 2020. Apesar de todas essas confusões, todas essas loucuras que o Brasil está passando, ainda tem a crise hídrica que afeta essas empresas do setor de saneamento básico, energia elétrica, enfim, mas mesmo assim a Sanepar consegue extrair mais lucro e entregar mais lucro para os seus acionistas. É uma excelente empresa e nós vamos ver agora nos indicadores fundamentalistas. Olhando a margem bruta, aqui esse slide está bem interessante, vamos dar uma pincelada aqui em alguns conceitos também. Margem bruta e margem líquida são dois indicadores que demonstram a eficiência da empresa e o ROI demonstra a rentabilidade. A margem bruta atual da Sanepar é de 60,60%, uma excelente margem bruta, e a média histórica 58,55%. Vou repetir aqui porque talvez você não viu nenhum vídeo anterior do canal. De acordo com Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, mundialmente falando, uma empresa que tem uma vantagem competitiva, ela tem que ter uma margem bruta acima de 40%. E trazendo para a nossa realidade brasileira, eu considero que uma margem bruta acima de 30%, a empresa já possui uma certa vantagem competitiva. E a margem bruta, olha que interessante aqui agora, ela relaciona o lucro bruto dividido pela receita líquida. No lucro bruto aqui ainda tem os custos, as despesas, alguns impostos, e quando a gente pega aqui do lado a margem líquida dela, ela é crescente no longo prazo, atual 22,63%, média histórica 17,12%. E a margem líquida, ela relaciona o lucro líquido dividido pela receita líquida. E o lucro líquido seria o lucro bruto depois que extraiu esses custos, essas despesas, os impostos, aí o que sobra é o lucro líquido. Então, ela está crescendo a margem líquida e ela consegue manter uma margem bruta estável no longo prazo. E o que significa isso? Então, quer dizer que aqui embaixo a gente percebe que a receita líquida para os dois,
quer dizer que a Sanepar está conseguindo diminuir aqui, ó, em alguns custos, em algumas despesas. Então isso, a empresa está sendo mais eficiente, ela está entregando mais lucro, enxugando as suas despesas, os seus custos. Nós vamos ver isso lá na frente também. E o ROI, indicador de rentabilidade, ele vai relacionar o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ele é crescente no longo prazo, a empresa está com 15,05 no atual momento, um bom ROI, média histórica 12,26. E o ROI, o que significa ele? A capacidade de agregar valor utilizando apenas os recursos próprios dos investidores. Então o ROI é um indicador de rentabilidade mostrando o quanto daquele patrimônio que eu tenho, tanto dos recursos próprios quanto dos investidores que injetam dinheiro na empresa, eu consigo extrair de lucro, de rentabilidade, e atualmente 15,05%. A sua receita líquida é perfeita, crescente e constante no longo prazo, o lucro líquido dela também perfeito, crescente e constante no longo prazo, e o patrimônio líquido dela também perfeito, crescente e constante no longo prazo. A dívida líquida da Sanepar é uma dívida líquida crescente. Quando você olha só a dívida, você fica assustado, mas olha só, atrela a dívida com CAPEX. CAPEX seriam despesas com investimentos, também são crescentes e constantes no longo prazo. Então a dívida líquida está crescendo, mas a empresa também está fazendo despesas, está se desenvolvendo, está fazendo muitos investimentos no longo prazo, e a gente olha que a dívida líquida dela é controlada aqui embaixo no dívida líquida sobre o EBITDA, que seria em quanto tempo a empresa consegue pagar a sua dívida utilizando apenas o seu caixa, o EBITDA. E aqui hoje ela conseguiria pagar a sua dívida com 1,38 anos, basicamente a sua média histórica é 1,61. Para mim está bem tranquilo e bem controlada essa dívida. E o EBITDA, que seria a capacidade de geração de caixa da empresa, o EBITDA ele traz para a gente uma informação de saúde da empresa. A empresa tem caixa e o caixa é crescente e constante, igual o da Sanepar, quer dizer que a empresa é saudável, ela tem dinheiro em caixa para poder, de alguma forma, cumprir com as suas obrigações, fazer qualquer outro tipo de investimento. Então isso aqui gera saúde para a empresa e até o atual momento só perfeição para a Sanepar. E aí você chega para mim, mas Gustavo, a crise hídrica, o bicho está pegando, o que está acontecendo, como que está agora os reservatórios lá no estado do Paraná, porque a Sanepar é lá do estado do Paraná, e como é que está no atual momento? Eu trouxe aqui em 4 anos diferentes. Primeiro TRI de 2019, então os reservatórios estavam praticamente cheios, aqui é o volume disponível em porcentagem, então ó, 93%, 91%, 80% e 100%. Já em 31 de março de 2020, a crise hídrica já começou a pegar no Brasil inteiro e principalmente no estado do Paraná. Então, ó, Iraí já caiu para 42% de disponibilidade, Passaúna 60%, Piraquara 86% e Piraquara 2 100%. Já 31 de março de 2021, então 50%, 60%, 57% e 94%. E aqui agora eu peguei essa parte aqui ó, de 31/12 de 2021, final do ano agora, então teve uma melhora no Iraí de alguns por cento, de 13% da sua disponibilidade, Passaúna se manteve praticamente a mesma coisa, Piraquara 1, 76,54%, teve um aumento também, uma melhora aqui na disponibilidade, e Piraquara 2, 84,32%, teve uma certa diminuição, e no geral a disponibilidade aqui dos reservatórios 66,98%, então de uma certa forma, a crise hídrica ainda não passou no estado do Paraná, não retomou os patamares normais lá, ó, com os reservatórios bem cheios lá no início de 2019. Então, mesmo assim, a empresa está conseguindo gerar lucro em cima de lucro e aumentar a sua receita também. Imagina quando os reservatórios voltarem ao normal, que maravilha que vai ser para essa empresa. Apesar disso, mesmo ela fazendo racionamento de água, tudo isso ela consegue gerar eficiência e rentabilidade. Vai pegando a visão aí comigo se a empresa é boa ou não é, independentemente se ela é uma estatal ou se ela é uma empresa privada. Ela está entregando bons lucros, bons retornos para os acionistas, e isso é o que importa. E também teve uma notícia que saiu agora há pouco tempo no mercado, que seria a Sanepar aprova programa de investimentos para o período entre 2022 e 2026 no valor de 9 bilhões. Então a empresa vai injetar 9 bilhões aí de investimentos. Só que outra notícia que saiu traz o seguinte: Sanepar, renovação de contratos, entra em risco com o novo marco de saneamento. E o que significa isso? A Sanepar divulgou na semana passada seus planos de investimentos para os anos 2022 e 2026, que é essa notícia aqui anterior.
e também comunicou que pretende estender seus contratos de prestação de serviços de água e esgoto para o estado do Paraná até 2048. É aqui que o bicho pega. Por que eu estou falando isso? Acontece que o novo marco legal de saneamento prevê uma maior participação da iniciativa privada no setor, de acordo com que contratos diretos com empresas estatais, como a Sanepar, não são mais permitidos, segundo reportagem do jornal Estadão. O texto em vigor desde julho de 2020, que seria do marco de saneamento, determina que as prefeituras só podem contratar empresas para serviços de saneamento por meio de licitação. Além disso, a prorrogação de contratos atuais está proibida. Então, a Sanepar está buscando estendeu seus contratos até 2048, mas a legislação que saiu ano passado, o Marco Legal de Saneamento, está mostrando que é proibido a renovação dos contratos, que a partir do vencimento dos contratos, todas as empresas tinham que fazer licitação para participar de um projeto ou não. E aqui do lado eu trago o detalhamento do vencimento dos contratos da Sanepar, só para a gente ter uma ideia quando que vai vencer, então para a gente saber a previsibilidade da receita, ainda se você é acionista da empresa ou se não é e tem interesse de investir. Vencidos, já tem 14 que venceram, então representam 4,2% da receita total da empresa. Vencimento em 2022 agora, 6 contratos, representa 0,7% da empresa. E olha só, vencimento entre 2023 e 2033, 70 contratos que tem representatividade de 20% da receita da empresa. E vencimento após 2033, ou seja, depois de 11 anos para frente ainda, 256 contratos que representam 74,8% da receita. Então a maior parte da receita da empresa ainda, por mais que tenha esse marco legal de saneamento, essa nova legislação, ela está preservada, 74,8% no mínimo, porque já são contratos que vão vencer só depois de 2033. E após 2033 lá, dependendo de quando o contrato vencer, que aí sim ela não pode renovar e sim vai ter licitação para ver quem ganha a licitação e quem vai fornecer o saneamento básico para determinada região, determinada cidade. Então, para mim ainda, isso aqui não é um risco a curto prazo para a Sanepar, isso aí é mais para frente ainda que a gente tem que avaliar. Agora vamos olhar a análise gráfica dela, que é aqui que o bicho vai pegar, que eu estou acompanhando há um bom tempo a empresa e eu acho que está chegando aquele momento ou vai ou racha. Entrando na parte gráfica, que agora não sei se vocês perceberam, estou bem animado com a Sanepar, porque eu acho que ela chegou no ponto aqui nessa parte gráfica que eu estava esperando há mais de ano, tá bom? E ó, Sanepar, antes de acontecer isso aqui, já era a minha maior posição em carteira, tem mais de 10% da minha carteira está em Sanepar e a minha carteira hoje tem 15 empresas, então ela tem uma boa representatividade e vou aumentar os meus aportes nela, porque eu acho que agora ela vai entrar numa tendência de alta e eu vou mostrar a minha opinião. Posso estar errado? Posso estar errado, mas vamos observar padrões anteriores. E esses padrões anteriores eu acho que estão se repetindo aqui agora. Acompanha comigo o gráfico mensal dela aqui de longo prazo. Vamos pegar essas últimas 3 altas que ela teve desde 2009 até o atual momento. E todas essas grandes altas foram logo depois de grandes crises. 2009 aqui foi a época da crise da subprime lá nos Estados Unidos, afetou o mundo inteiro. 2016 aqui o Brasil estava numa tendência de baixa Bovespa gigantesca no governo da Dilma. E depois aqui na troca do governo em 2018 e agora nós estamos aqui na crise da pandemia aí. E olha só, nessa alta ela teve 580% de valorização, nessa aqui 320% de valorização e nessa última 150% de valorização. Aqui embaixo o MACD e índice de força relativa, 2 indicadores antecedentes de tendência. Esse aqui vai mostrar a reversão da tendência, esse aqui vai mostrar se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, a força interna do ativo. Nesse período aqui, o que aconteceu? Reversão de tendência aqui, ó, a azul cruzou por cima da laranja e olha esse ponto, vou dar um zoom aqui, fechou o mês acima da média móvel de 17 períodos e ela entrou nessa grande tendência de alta de 580%. Os 580% é de quando fechou em cima da média móvel, que eu estou considerando, não estou considerando aqui embaixo do fundo do poço, tá? Porque se considerar aqui embaixo, foi muito mais a valorização. Aqui embaixo, o índice de força relativa, quando que aconteceu esse fechamento em cima da média móvel?
quando cruzou 50% aqui da força compradora, passou a ser mais forte que a força vendedora e cruzamento em cima da média móvel. Nesse ponto aqui ela entrou em tendência, fechou acima da média móvel de 17 períodos, MACD cruzou azul por cima da laranja, estava bem lá nos seus extremos, e índice de força relativa passou dos 50%, força compradora ficou mais forte e cruzou média móvel também. Nesse ponto, mesma coisa, fechou acima da 17 períodos o mês, aqui ocorreu o cruzamento do índice de força relativa azul por cima da laranja e aqui também ocorreu 50% aqui, a força compradora já estava mais forte nesse momento todo aqui. E agora no atual momento o que está acontecendo? Se fechar esse mês de março acima da média móvel de 17 períodos e o MACD já está querendo fazer o cruzamento aqui da azul por cima da laranja e o índice de força relativa está bem próximo de passar força compradora, ficar mais forte que força vendedora, o ativo pode ser que entre nessas grandes tendências de alta. É um ciclo que ela faz, se você observar ao longo do tempo, e depois entra num grande período de correção. A gente está terminando esse período de correção, ao meu ver, porque ela está segurando muito bem nesse suporte que é a média móvel de 72 períodos. Eu vou dar o meu palpite, eu acho que ela vai ter uma valorização entre 150 e 320, não acho que vai ser menos do que 150%, porque eu vejo que o MACD está bem abaixo aqui, está bem próximo a essa última alta que ela teve, então quem sabe. Vou dar um chute então, 250% de valorização da Sanepar em 1 ano e meio mais ou menos. Esse é meu chute, esse é meu palpite, 250% de valorização em 1 ano e meio. Vamos olhar o gráfico semanal agora. Olhando o gráfico semanal dela, o que aconteceu naqueles mesmos períodos lá que a gente olhou no gráfico mensal? Ocorreu o cruzamento da média móvel aqui de curto período para cima da de longo período, então reverteu a tendência. MACD já estava aqui, ó, entrando na zona positiva dele aqui e aqui embaixo o índice de força relativa estava chegando lá na força compradora, bem sobrecomprado o papel. Aqui a mesma coisa, cruzamento das médias móveis, aqui também o MACD passando da zona neutra para positiva e chegando próximo ao ponto sobrecomprado e atualmente também, ó, tá quase cruzando a média móvel. Nós vamos fechar provavelmente essa semana, vamos observar o fechamento dessa semana, se vai fechar acima da média móvel de 72 períodos, aí pode ser que semana que vem ou daqui 2, 3 semanas reverta essa cruzamento de médias aqui e aí ela entra nessa grande tendência de alta. MACD também já está saindo da zona neutra para positiva e índice de força relativa está indo lá para o sobrecomprado. Aqui eu dei um zoom para a gente ver, ó, que hoje, sexta-feira, tá, se fechar aqui, vai fechar a primeira semana depois de 1 ano praticamente, a primeira semana em cima da média móvel de 72 períodos. São vários sinais, pessoal, vários sinais que a Sanepar está chegando no fim dessa grande tendência de baixa dela, que está durando aí mais de ano. E eu acho o seguinte, para mim vai dar uma explosão de valorização e não vai demorar muito. E aí depende de você comprar ou não, acreditar ou não, porque isso aqui não é indicação nem de compra nem de venda. São os estudos que eu faço, eu acompanho essa empresa de perto. Parte fundamentalista não precisa nem falar. Para mim é uma empresa perfeita, uma das melhores que eu tenho dentro da carteira. Acho muito, muito interessante toda a parte fundamentalista dela. E na análise gráfica, para mim, tá aquele momento, mês de março é o mês da decisão da Sanepar. E olha, escuta o que eu estou te falando, hein? Vai vir muita valorização dessa empresa aí no próximo ano, mais ou menos, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço uma curtida de sempre aí. E aí, comenta aqui embaixo, a Sanepar é uma boa empresa para se investir ou não é? E ó, aproveita, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, entra para a família, vamos embora aí buscar liberdade financeira, beleza? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo!